Olá, eu sou Juliana Poti. Este é o 32º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Aqui você encontra notícias e serviços importantes para o seu dia a dia. Hoje o programa fala sobre jornalismo digital e as dificuldades de novas organizações jornalísticas em se estabelecer na internet. O relatório Digital News publicado pelo Instituto Reuters da Universidade de Oxford em 2021, com mais de 20 mil pessoas em 6 continentes diferentes, aponta que mesmo que a credibilidade de informações dadas através das mídias sociais seja menor em comparação com a TV, a web teve ganho de confiança do público durante a pandemia. O imediatismo da vida atual, unido à ampla conectividade global através das redes sociais, legitimam o dado do levantamento de que 34% das pessoas abaixo dos 35 anos preferem receber as notícias através das redes sociais, e apesar da prevalência ainda hoje do Facebook, o Instagram e o WhatsApp tiveram um aumento de em média 10% na procura por notícias dentro das plataformas entre 2014 e 2021. O relatório apontou também que o Brasil é o país que mais consome notícias pela internet, com 70% dos internautas que a utilizam como fonte. E mesmo com a exaustiva tentativa da presidência em desqualificar o trabalho da imprensa, a confiança dos leitores brasileiros no jornalismo aumentou em 2020. Em um período com poucas informações sobre a Covid-19, os veículos jornalísticos foram e são importantes na apuração e transmissão de informações confiáveis para o entendimento do público sobre a crise sanitária vivida no mundo. O canal Reload é um exemplo disso. Com a missão de apresentar os fatos de grandes organizações independentes do jornalismo para jovens de maneira descomplicada, o canal falou sobre vacina, pandemia e Covid-19. A Community Manager do canal Reload, Lorena Morgana, explicou a relevância dos apresentadores do canal serem jovens para uma comunicação efetiva com o público antenado nas redes sociais. É muito importante que eles se reconheçam naquilo que eles estão consumindo. Também é importante para a instituição aí do jornalismo, falando agora, a questão de inovação de linguagem, de ter atualizações aí no modo como o jornalismo hoje é feito, sem perder a qualidade, mas de tentar formatos diferentes do que estavam sendo feitos até então. A democratização da informação também é muito importante, porque você, no caso do Reload, como a gente descomplica as notícias, então a intenção é que esses conteúdos cheguem cada vez mais longe para que mais e mais pessoas possam assistir e entender e também participar do diálogo aí com a sociedade. Além disso, Lorena trouxe outro fator muito importante no tema do jornalismo digital: a falta de segurança nas redes. Ainda hoje, é comum que tweets, posts e matérias em sites sejam retirados do ar com facilidade. Mesmo depois do Marco Civil da Internet, em 2014, que regulamentou e instituiu as regras de convivência na internet brasileira, é notório que a falta de curadoria sobre o que é desinformação e o que deve ser mantido no ar ainda é uma lacuna de fiscalização no Brasil. Sobre o tema, Lorena exemplificou um caso em que o canal Reload foi prejudicado. A gente teve dificuldade, por exemplo, de ter visibilidade nos nossos conteúdos sobre pandemia, sobre Covid, sobre vacina. Então, a gente, por exemplo, no YouTube, a gente ficou impossibilitado de impulsionar nossos conteúdos sobre esse tema durante um tempão. E aí, isso foi muito chato, porque era um assunto que a gente tinha base para falar, tinha apuração para falar, que estava o mundo inteiro falando sobre, mas nas redes sociais era muito complicado de você gerar mais visibilidade, porque as próprias empresas elas impediam que isso fosse feito. Com a pandemia, houve o aumento de veículos jornalísticos na internet fundados principalmente por jornalistas que saíram de outros portais. Este processo revelou desafios que demandaram a criação de uma associação. Por isso surgiu a AJOR, Associação de Jornalismo Digital, que busca mecanismos de amparo para a promoção de um jornalismo independente e profissional mais diverso, seguro e democrático no Brasil. Segundo a secretária executiva da associação, Maia Gonçalves Fortes, um dos desafios para as novas organizações é a dificuldade de estruturação. O Brasil não tem uma política pública voltada para colaborar, por exemplo, no financiamento de organizações de jornalismo, né? Então, essas organizações ainda buscam muito uma estrutura institucional, né? Um desenvolvimento institucional. E também por serem fundadas por jornalistas, né? São fundadas por pessoas que ainda têm pouca experiência e formação nessa perspectiva de gestão.
Então, existe esse que é um primeiro desafio que é bastante grande, né? E a gente vê que, claro, existe um crescimento de iniciativas no Sudeste, que ainda tem maior suporte, maior acesso a grants, né, a outro tipo de possibilidade financeira, ou até um maior número de assinantes, mas o resto do Brasil ainda está muito, muito deficiente, né, de um apoio em relação a isso. Apesar da AJOR nunca ter sofrido ataques diretos às redes sociais, a associação registrou um episódio de censura em julho contra uma reportagem da organização Repórter Brasil em colaboração com a organização Amazônia Real, quando o juiz determinou que a matéria sobre garimpo ilegal fosse retirada do ar antes mesmo de ouvir os autores da reportagem. Infelizmente, essa não foi uma ação isolada e ainda falta fiscalização para evitar esse tipo de situação, mas já existem mecanismos para que o leitor tenha certeza de que a fonte é confiável. Segundo a secretária executiva Maia Gonçalves Fortes, o Twitter tem uma estratégia interessante para o problema. A estratégia, por exemplo, de verificação dos jornalistas, né, no Twitter, né, que eu sei que eles, por exemplo, agora atualizaram a política deles e incluíram claramente, né, que se você é jornalista você pode ser verificado, que você tem que comprovar algum tipo de vínculo de atuação. Eu acho que essa é uma estratégia plausível para a gente conseguir diferenciar o joio do trigo, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito longe de conseguir ter uma solução clara para isso. A secretária também contou sobre o projeto Conversas em Off da AJOR, que promove a profissionalização e apoio entre as novas organizações independentes, ao invés de competitividade. A ideia da AJOR é justamente que a gente consiga se apoiar no jornalismo digital brasileiro. Então, as conversas em off são espaços que a gente define o tema a partir de uma demanda das organizações. O formato das conversas é totalmente bate-papo mesmo, conversa. Ele é aberto, o microfone é aberto para todo mundo que quiser se inscrever e falar, para compartilhar a sua experiência, para dizer como foi na sua organização. A gente tem buscado ser esse ponto de apoio. De acordo com o relatório do Instituto Reuters, 47% dos usuários de internet no Brasil compartilham as notícias através das redes sociais, o que o torna o país com maior propagabilidade do mundo. Isso já prova o potencial nacional do jornalismo digital, mas também é preciso que leis sejam criadas para garantir a maior fiscalização e segurança dos jornalistas e novos portais dentro da internet. Esse episódio do PUCcast Serviço teve a edição de áudio e a produção de Juliana Poti, e a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!